Muito bem, gente. Hoje uma mensagem avulso. Abra sua Bíblia. Profeta Jonas, capítulo 4, verso 1. O título dessa mensagem é A Crise de Jonas. Quando nós ministramos... Isso aqui é para mim? Esse recado aqui para eu falar no final? Alguém que deixou aqui? Não? Então, tá bom. Quando nós ministramos sobre Jonas, nós podemos trazer algumas abordagens totalmente bíblicas acerca desse relato e dessa profecia registrada através da vida do profeta Jonas. Nós podemos falar sobre a sobrenaturalidade de um chamado que não pode ser negado. A gente pode falar tranquilamente sobre isso. Afinal de contas, não é sempre que nós estamos indo para uma cidade, um peixe nos engole e nos vomita em outra, a outra que Deus queria que nós estivéssemos. Eu nunca passei por isso, creio que você também não. Mas não pense só no peixe, mas sei lá, pegou um Uber, entrou no Uber errado, e aí você foi para outro lugar. Uma vez eu tive essa experiência. Olha só, pandemia, eu morava ali no AU, o nome do bairro é AU, perto do Cabral, e eu pedi um Uber para vir para a igreja. E aí para um carro e fala assim, Jefferson, opa, eu mesmo. E entrei. E ele não era Uber, ele era 99. Só que ele também tinha sido chamado por um usuário do aplicativo chamado Jefferson. E aí eu estou dentro do meu Uber, que era um 99, e o aplicativo não deu partida. E eu achei estranho, porque eu vi o cara dando partida na viagem. E aí o Uber começa, cadê você? Estou aqui na frente. Falei, ué. E aí quando eu falei, irmão, não sei como explicar isso, mas entrei no carro errado. Daí eu falei, como é seu nome? Daí ele falou um nome que eu não entendi, não lembro, mas certamente não era o mesmo do Uber que tinha aceitado a minha corrida. E aí eu falei, para onde você está indo? Daí ele falou, eu estou indo para o portão. Daí eu falei, não é onde você pediu? Daí eu falei, não. E aí ele olhou as mensagens do outro Jefferson que ele tinha que ter buscado. Cadê você? Por que você deu início na viagem e tal? E eu estava indo para uma outra direção sem saber. É o mais próximo que eu já cheguei de ser engolido por um peixe e ir parar em outro lugar. Ou seja, nem perto nós chegamos. Mas podemos falar sobre o chamado. Podemos falar sobre como Deus conduz as coisas para que o chamado dele se cumpra na nossa vida. Podemos pregar sobre a soberania de Deus. Podemos também falar sobre o avivamento do caos. Uma mensagem ruim, pequena, sem graça, sem muita vontade que Jonas pregou. E 120 mil pessoas se converteram. A gente pode falar do temperamento do profeta Jonas, um cara meio bugado, um cara que dá certo sem querer, tentando fazer o errado, e depois que deu certo, ele ainda fica triste. Mas hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 4, final da história de Jonas ali, pelo menos da história relatada de Jonas, acerca da crise que Jonas vive. E aí, eu preciso te perguntar, e eu quero que você seja honesto comigo agora, sem medo de se expor. Você já viveu alguma crise ao ponto de sentir o seu coração, ou numa outra abordagem, as suas vísceras, aquela coisa que vem de dentro te incomodar, uma crise que gerou angústia ou esse sentimento no seu coração? Se sim, levanta a sua mão, por favor, só para eu entender se eu estou falando com gente como a gente. Beleza, ok, o público é seres humanos. A outra pergunta é, você está vivendo uma crise assim? Levanta a mão, se você está vivendo. Pode levantar sem medo. Muito bem, menos gente. Ou menos gente corajosa, ou menos gente está vivendo uma crise desse nível. E a última pergunta para a gente começar. Você está vivendo alguma crise, ainda que numa proporção menor? O que é uma crise, antes de você responder? O que é uma crise? Crise é quando você tem algum desejo, alguma vontade, algum plano, algum projeto, alguma perspectiva que está em desacordo com a realidade que está diante dos seus olhos. E esse conflito, desejo, realidade, vontade e como a vida é, e eu
E a Camila, a gente costuma dizer algo para a Luísa: filha, a vida é assim quando ela fica frustrada, quando ela vive as pequenas crises diárias de uma menina de 3 anos de idade, e ela vive as crises dela, do tipo, eu queria pentear o cabelo com uma outra escova de cabelo, não com essa. É a crise dela. Ela tinha uma expectativa, ela tinha um desejo, mas a expectativa dela foi frustrada. Por quê? Porque a gente está atrasado, precisamos sair, eu não vou procurar outra escova de cabelo que eu não achei. Realidade, a vida é assim. Então, quem aqui está vivendo um momento na sua vida que você fala assim, putz, a vida é assim? Levanta a mão aí. Alguma coisa, não precisa ser tão grave como eu falei na primeira vez. Ok, bem, estamos falando com um público em crise. E a primeira coisa que você precisa saber é que a crise não é necessariamente boa e também não é necessariamente ruim. Depende de como você vai viver essa crise e diante de quem ou com quem você vai viver essa crise. Quando eu vivi a minha crise vocacional, eu tinha lá meus 20 anos de idade, estava vivendo um conflito interno muito angustiante para mim. Estava lendo muito a Bíblia, foi a fase da minha vida que eu mais orava. E Deus estava falando comigo. E Ele falava, eu quero você pastor agora. E eu falava, Deus, agora eu estou fazendo engenharia, não dá. E Deus falava, não, mas é agora mesmo, não dá para você esperar mais. Eu falei, não, Deus, mas eu tenho que esperar mais, porque eu quero casar, eu estou namorando, eu quero casar, eu quero ter uma profissão, eu quero ter uma certa segurança. Deus falou, não, não é para você ter segurança. Fica tranquilo que casar eu entendo, deixa que eu faço isso para você. Te arrumo uns esquemas. E Deus foi falando comigo e a realidade que eu estava vivendo era diferente, não era condizente com o que Deus estava pedindo de mim. E naquela época eu levei essa angústia, essa crise para o pastor Sebastião. Eu estava na casa do pastor Marco, era vizinho de frente do pastor Sebastião. Eu falei, posso conversar com o pastor Sebastião sobre isso? Porque eu acho que o pastor Marco já não sabia mais o que me dizer. E aí ele falou, vai lá. Aí eu bati na porta, pastor, estou em crise dele. Que bom. Eu falei, como assim? Achei que você ia me acolher, achei que você ia falar, coitado de você, está em crise. Ele falou, não, que bom que você está em crise. Aí ele disse uma frase que é confusa, mas ela é sábia demais. Ela é tão sábia que nós, meros mortais, ficamos confusos. Ele olhou no meu olho e disse, meu filho, eu não fico em crise com quem está em crise. A minha crise é com quem não vive crise. E então eu não estou errado. Ele, não necessariamente. Me conta, vamos ver se você está errado ou não. Mas a crise pode ser gerada pela voz de Deus. E não foi diferente na vida de Jonas. Jonas, se você ler o capítulo 1, ele estava de boa. Ele tinha os inimigos dele, o povo ninivita, ou o império assírio, que tinha como capital a cidade de Nínive. Ele odiava aquele povo, mas eles lá, ele aqui. Jonas estava vivendo sua vida ali profética, que eu não sei exatamente o que um profeta faz quando Deus não fala. Não sei, graças a Deus eu tenho a Bíblia, eu posso pregar sempre o que Deus fala, porque eu tenho a Bíblia para me dar toda essa fonte. Quando eu não ouço Deus falando, quando eu não sinto Deus falando, eu posso voltar às Escrituras e ver a bondade de Deus em toda a sua fala por meio das Escrituras. Mas Jonas não tinha tanto assim, ele tinha lá a lei, mas eu não sei o que ele fazia, mas ele estava de boa. E Deus fala com ele. E a crise começa aí, a história começa. Aquela normalidade, quando você está assistindo um filme, principalmente filme de comédia romântica, começa contando uma historinha, tanto faz assim. Ah, eu vou para o trabalho, eu tomo café, eu chego e minha chefe briga comigo. Aí, do nada, alguma coisa cria uma trama. E aquilo se desenvolve ao redor disso. A vida de Jonas foi assim, ele estava de boa, vivendo a vida rotineira dele, até que Deus fala com ele e se instaura em seu coração uma crise. Uma crise que, e eu vou passar para vocês antes de ler o texto, esses 3 primeiros capítulos para que a gente não precise ler. E aí Jonas, ele fica em crise. Crise a um ponto de, sabendo que ele era profeta, logo ele tinha um ofício, ele tinha uma obrigação de profetizar e obedecer ao Senhor. Ele tinha uma amizade com Deus, porque uma das definições de ser profeta é ser amigo de Deus. A crise fica tão grande que ele decide desobedecer. E talvez você não entenda a gravidade que é um profeta decidir desobedecer à voz do Senhor. Mas é grave, tamanha a crise que ele vivia. Por quê? Porque Deus manda ele ir a Nínive, a capital do Império Assírio,
inimigo de Israel, o império mais sanguinário de toda a história, mais cruel, mais terrível. Não existem relatos de outro povo que tenha sido tão cruel e tão sanguinário quanto o povo assírio. E aí Deus manda ele ir para Nínive pregar o seguinte evangelho, né? A seguinte boa notícia: daqui 40 dias, tudo vai ser destruído. Arrependam-se. Ponto. Não tem 3 pontos, não tem estruturação. Eu tenho certeza que Jonas não estava pregando com muita vontade, porque ele já foi contra a sua vontade para lá. Não tinha uma oratória, não tinha uma homilética, uma ciência da fala para convencer os ouvintes. Ele prega isso. E Deus mandando ele fazer isso, ele já antecipa. Ele fala, não posso ir. Porque se eu for e pregar, e eles se arrependerem, eu sei que Deus é bom e misericordioso. E se eles se arrependerem, o Senhor vai livrá-los desse mal. Então, Jonas compra uma passagem para ir para outra cidade, no sentido oposto ao que ele deveria ir. E ele entra no barco, vem uma tempestade, o mar se alvoroça, começa a jogar a onda para dentro do barco, o barco vai afundar, e a galera começa a jogar as coisas fora para ver se alivia a situação. Há um ponto que Jonas fala, não tem jeito, sou se tem que me jogar no mar. Os caras falam, não pode ser, eu não vou fazer isso. Ele, não, tranquilo, vocês não vão ser punidos por Deus por causa disso. A culpa é minha, joguem-me no mar. Eles jogam Jonas no mar. Vamos lá, quando Jonas fala, joga-me no mar, o que ele está pedindo? Fala para mim. Ele está pedindo para morrer. Esse é o tamanho da crise de Jonas, um profeta, um homem de Deus. E aqui, ainda nessa introdução, eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, que se você vive crises, isso não faz de você menos espiritual. Isso não faz de você menos de Deus, menos crente, ou uma casta inferior de filhos de Deus, ou uma casta inferior de crente. Não. Todo homem de Deus viveu crises profundas, inclusive o próprio Deus encarnado. Leia o relato do Getsêmani. Aquilo é uma crise de fazer suar sangue. Então não é qualquer crise que nós estamos falando, e era o próprio Deus. Viver crises não faz de nós menos espirituais ou mais espirituais também. Porque todo aquele que está vivo, certamente passará por crises. E certamente já passou por alguma. A não ser que essa pessoa esteja tão anestesiada que ela não perceba essa crise. Mas aí a crise dela se chama crise existencial e ela não está vivendo, ela só está existindo. Então todo mundo passa por crise. Isso não diz muita coisa sobre você. O que nós precisamos entender é que com quem nós vamos viver essa crise e diante de quem nós vamos viver essa crise, que vai determinar se somos, sim, filhos de Deus e a nossa resposta a essa crise. Vamos ao texto. Deixa eu terminar a história rapidinho. E aí ele é jogado ao mar, ele pediu para morrer e ele teve seu desejo atendido. Jogaram Jonas no mar. Ou na água. Agora não lembro se era mar. Me deu um branco. Jogaram na água. E aí ele começa a afundar. Certamente já nos seus últimos suspiros. Vem um grande peixe, engole Jonas. E sobrenaturalmente, isso é um milagre, não tente explicar pela ciência. Não, porque eu vi um peixe que tem uma barriga assim. Não, esquece, mano. É sobrenatural mesmo. É milagre. Não tem outra explicação. Engole ele fica vivo dentro do peixe. E ali ele tem um encontro com o Senhor. Ele faz a oração mais bonita do livro dele, dentro da barriga do peixe. Lá, no abismo da morte, nas profundezas da morte, eu ouvi o Senhor. Você lê aquilo, entendendo o que ele está vivendo, você chora. Você é quebrantado por essas palavras. E aí, com o coração aparentemente transformado, esse peixe vomita ele nas praias de Nínive. E isso é importante você saber. Quem aqui lembra daquela cena, não lembro se é no Hobbit ou no Senhor dos Anéis, que tem aquelas torres nas montanhas e elas têm um tipo de fogueira bem grande, que quando um acende para dar um sinal,
a outra que está na vista acende também, e assim vai passando para percorrer vários quilômetros para a mensagem chegar rápido. Eu não lembro qual das duas trilogias que isso acontece. Eu acho que é na do Hobbit. Senhor dos Anéis? Obrigado. No Senhor dos Anéis. E aí essa mensagem chega. O reino assírio, o império assírio, ele tinha essa estrutura. E para você chegar na cidade de Nínive, você era avistado cerca de 80 quilômetros antes de chegar nos portões da cidade, porque eles tinham essas torres sentinelas. E quando o primeiro te via, o cara do portão já sabia que você estava chegando. Então, para derrubar, ou para invadir, ou para chegar de surpresa nessa cidade, era impossível para aquela época. Você ia ter que ir sabendo que haveria resistência, que o povo de Nínive estaria preparado. Mas não contavam com a astúcia do nosso Deus. É aquilo que eu brinco, o Uberfish levou pelas águas até as praias da cidade de Nínive. E ele foi cuspido lá, do nada, apareceu. Como assim aparece um cara desse jeito aqui, do nada? Primeira conclusão que o povo de Nínive chega, é sobrenatural, aconteceu um milagre. Algum Deus enviou esse cara para cá, porque não tem como ele ter chegado aqui humanamente sem nós o termos visto. E aí, ele prega essa mensagem que chega aos ouvidos do rei, do imperador. Ele decreta arrependimento e jejum, e naquela época funcionava assim, não vamos entrar nisso agora. Todo mundo de jejum, até os animais. Até os cães, os bois e os bichos que tinha lá ficaram de jejum por 3 dias. E eles se vestiram de vestes de saco, jogavam cinzas na cabeça, porque isso era uma forma cultural de revelar tristeza e arrependimento. E passa os 3 dias. Jonas do lado de fora da cidade, provavelmente numa colina, sentado assistindo. Ele falou, agora que eu vou assistir, como é que é Armagedon. O dia depois de amanhã, Deus vai fazer chover fogo do céu, vai acabar com essa raça de víbora. E não acontece nada, e Deus fala com Jonas. Vamos ler Jonas capítulo 4, verso 1, 2, 3 e 4. Está escrito, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor... Não, desculpa que eu estou lendo Miqueias, virou a página aqui. Ixi. Vento. Vamos lá. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse, você acha que é razoável essa sua raiva? Baixe a cabeça. Vamos orar. Senhor, eu te peço uma graça sobre as nossas vidas para entendermos a Tua palavra, não como uma informação ou mais uma mensagem acerca de uma história bíblica que nos é ensinada desde a infância. Queremos ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem para nos perguntar essa noite. Será que é conosco que o Senhor está falando? Você acha que é razoável essa sua raiva? Sonda os corações, quebranta com humildade, para que todos nós estejamos aqui na mesma página, com as nossas vestes rasgadas diante do Senhor, prontos para sermos tocados, transformados, ministrados, Deus. É o nosso desejo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. É o seu desejo que o Senhor fale contigo essa noite? Então diga amém. Isso, aleluia. Muito bem, vamos falar sobre a crise de Jonas. A cidade não foi destruída. E Jonas está dizendo, em outras palavras aqui, Deus, eu vim aqui para nada. O Senhor está me humilhando. Eu vim aqui, rodei a cidade, falando que ela ia ser destruída. E o Senhor não destruiu. Exatamente o que eu achei que ia acontecer. Já tinha te sacado, Deus, já te conheço, Deus. Amigo, sabe como é? Ela sabia que ela ia fazer isso, aquela tua amiga assim. Jonas está tendo uma crisezinha, um piti com Deus.
Ah, Deus sabia que você ia fazer isso. Ah, bondoso, misericordioso. E parece que Jonas começa a viver não só uma crise teológica, mas também emocional. E o que eu aprendo com essa situação específica é que muitas vezes as crises teológicas que nós vivemos nem são tão teológicas assim. Elas são muito mais emocionais, que nos cegam para o entendimento da revelação verdadeira de quem Deus é. Porque talvez você tenha percebido isso. Eu não tinha percebido até a última vez que eu preguei a mensagem, eu não me atentei a isso. Mas o Igor me ensinou e me mostrou que Jonas está fazendo referência a um texto da lei, do livro de Êxodo. E esse texto está incompleto. Ele fala a parte primeira do versículo, ou como muitos dizem, a parte A do versículo. E ele fala que Deus é bondoso, que Deus é tardio em irar-se, que Ele derrama misericórdia até 1000 gerações. E de fato, é isso que Moisés está dizendo ali. Agora, mesmo fazendo referência a uma revelação teológica do Senhor, ela ainda está incompleta, porque o mesmo texto diz que Deus, mesmo perdoando o pecado, não torna o culpado inocente. Que Deus, mesmo sendo bom e misericordioso, e visita com graça e misericórdia até 1000 gerações, Ele visita até a terceira, aquele que vive em iniquidade. E Jonas não tinha espaço em seu coração para compreender a revelação completa de Deus acerca desse povo. Qual é, ou deveria ser, a vocação de todo profeta? Revelar o coração de Deus. A gente já bateu bastante nessa tecla aqui, eu vou passar rápido. O profeta deseja ou tem como ofício revelar o coração de Deus. Por isso nós somos uma geração profética, porque temos como ofício, como vocação, revelar o coração do nosso Deus. Nós o conhecemos intimamente, nós cultivamos esse relacionamento, e ao cultivar esse relacionamento desenvolvemos uma voz profética, que anuncia quem Deus é, anuncia os atributos do nosso Deus e o apresenta como Deus vivo e presente para se relacionar com as pessoas e salvá-las do inferno e trazê-las para a vida. Mas Jonas claramente perdeu de perspectiva aqui a sua função, o seu ofício, porque ele não tinha como preocupação revelar quem Deus era para aquela nação. Ele gostaria, ele tinha um desejo. A frustração de Jonas fica muito evidente nesse texto, porque ele obedeceu assim, sem vontade e sem fazer muito esforço para isso, na verdade fazendo esforço contrário. Mas quando ele faz o que ele devia fazer, claramente ele não gostaria que o resultado fosse o arrependimento. Ele não tinha desejo que uma nação conhecesse o seu Deus. Ele perdeu de perspectiva. E quantas vezes nós estamos diante de tribulações, de crises do nosso dia a dia, e ao invés de aproveitarmos essas situações para revelarmos quem o nosso Deus é, nós estamos mais preocupados em questioná-los, em elevar a nossa raiva, a nossa ira até Ele. Quantas vezes deixamos de falar de Jesus porque, afinal de contas, como é que eu vou falar de Jesus, meu amigo, se essa semana eu estou mais lascado que qualquer coisa? Como que eu vou comunicar o Evangelho, revelar o coração do meu Senhor, do meu Deus, se a minha vida está quebrada? E aquilo que deveria ser uma crise emocional se torna supostamente também uma crise teológica. A gente começa a questionar Deus. Deus, o Senhor não é bom? Cadê tua bondade na minha vida? E eu aqui com a conta no vermelho. Senhor, o Senhor não é Deus que responde? Por que eu ainda não fui curado? Deus, o Senhor não é misericordioso? Tudo bem que eu não estudei nada esse ano, mas poxa, o Senhor não me ajudou a passar no vestibular? O Espírito Santo não soprou uma colinha no meu ouvido? E a gente começa a invocar algumas partes da revelação do nosso Deus e esquecemos daquele equilíbrio santo que há nele entre a graça, entre a bondade e a ira, a justiça de Deus. E o restante desse texto de Moisés diz, como eu falei, que
Ele visita até a terceira geração aqueles que insistem na iniquidade. E ele não faz com que o culpado seja inocente do nada. E eu quero dar um spoiler para você. Jonas não tinha esse spoiler. Mas sabe o que aconteceu na geração seguinte de Nínive? Ela foi destruída. O profeta Naum, se você ler, ele vai profetizar contra o mesmo povo, só que numa geração depois. E a palavra de Deus se cumpre. E Deus foi revelado com bondade e misericórdia. O povo de Nínive nunca poderia dizer que Deus não se revelou, que Deus não teve paciência, que Deus não demonstrou graça. Deus foi revelado. Mas o povo de Nínive também nunca mais pôde dizer, porque foi extinto. Os assírios foram dizimados. Que Deus é fraco, que Deus vira o rosto para a injustiça e deixa que ela aconteça indiscriminadamente. De que Deus não é forte e certamente julga com peso, com verdade. E Deus é revelado nisso também. Eu quero que nós nos atentemos agora a esse momento. Olhe para dentro de si e pergunte-se: essa tua crise, ela é razoável? Essa tua raiva de Deus, porque a sua frustração está grande, ela é razoável? Ou essa crise, na verdade, só está revelando um ídolo do seu coração, que você deseja mais do que a vontade de Deus, do que você deseja a vontade de Deus. Você deseja mais isso que está no seu coração, te roubando a paz porque você não tem, ou porque você tem demais. Às vezes é um problema aí, você tem demais. E ao invés de se atentar à voz do Senhor, à revelação do poder dele na sua vida, na verdade você está cultivando um ídolo dentro de si. Talvez essa crise seja Deus te sensibilizando para ouvir a voz dele. E a voz do Senhor essa noite está te dizendo: eu quero ocupar novamente o meu lugar de direito no seu coração. Eu quero que você revele a minha bondade. Eu quero que você viva nos meus propósitos. Eu quero que você confie na minha vontade. E aí, os teus problemas nem são problemas tão reais assim, quando você analisa a partir de uma perspectiva de eternidade. E da perspectiva que sim, com um sopro Deus pode resolver o teu problema. Com um toque Ele pode curar a sua enfermidade. Com um agir sobrenatural e inexplicável, Ele pode te tirar de um lugar e te colocar em outro e resolver a sua situação. Mas talvez essa crise toda seja só o Senhor te sensibilizando para ouvir a voz dEle. E a voz dEle está te chamando ao arrependimento de toda a idolatria, para se voltar ao relacionamento novamente com Ele. E o seu ídolo, ele pode ser sim um desejo. Sei lá, você quer muito casar. Olha aí, Igor. O casamento pode ser um ídolo, cara. Ele é bom, é santo, é o desejo de Deus. Mas ele não é Deus. Um bom emprego é bom, é santo, é o desejo de Deus. Mas um bom emprego não é Deus. Filhos é bom, é santo, é o desejo de Deus. Mas ele não pode se tornar Deus. Passar na faculdade, vocês que estão aí no ano de vestibular, deixa eu te dizer uma coisa: o teu chamado não é Deus também. E qualquer coisa que encontre em nosso coração o espaço de governo, de diretriz, de domínio sobre as nossas decisões, as nossas emoções, isso acaba por se tornar Deus em nosso coração. E aí você deve estar se perguntando: qual era o ídolo de Jonas? O ídolo de Jonas era Israel, que era santa, boa e desejo de Deus.
mas Israel não é Deus. E a profecia que não se cumpriu da destruição fez com que o inimigo de Israel tivesse mais uma geração, prevalecesse por mais tanto tempo. E pior, na visão de Jonas, aqueles quem ele odiava porque ele era de Israel, tiveram a oportunidade de conhecer o Deus Altíssimo. E é isso que a idolatria faz com o nosso coração. Ela nos dessensibiliza para Deus, para que nos voltemos para nós mesmos e nos tornamos então desobedientes, raivosos, questionando Deus como se existisse de fato uma contradição entre amor e justiça, quando não há. Como se existisse contradição quando Deus decide se irar e punir o iníquo, sendo que por muitos e muitos e muitos anos Deus demonstrou benignidade, bondade, mansidão, graça e misericórdia. E aí tentamos colocar Deus contra a parede. Não, porque veja bem, pastor, se Deus me ama, eu não ia ficar desse jeito. Eu não ia sofrer assim. Ele não ia demorar tanto para me responder. Ou ele ia fazer o que eu estou pedindo. E aí é só Deus te sensibilizando de novo, essa crise, essa turbulência, esse tormento, para que você ouça a voz dele e lembre-se que ele é Deus. E diante de tantas coisas que sim, ele quer nos dar, afinal de contas, como eu disse, levou uma geração a mais? Levou. Mas Nínive foi destruída e o iníquo foi punido. E era santo e justo que isso acontecesse. Mas só não foi no tempo que Jonas queria. Talvez a sua crise seja pelo silêncio de Deus, ou o não que Deus está te dizendo. Mas é porque a Bíblia diz, e Jesus é quem está falando isso, que o Pai, ele é tão bom, que não pode nem ser comparado com um pai terreno, mas na melhor das situações dos desenhos de um pai terreno, o pai terreno sabe dar coisas boas aos filhos. E quando o filho pede pão, ele não vai dar pedra. Quando o filho pede peixe, ele não vai dar uma serpente. Até o pai terreno sabe fazer isso. Quanto mais o Pai que está nos céus nos livrará, prestem bem atenção, nos livrará de toda a corrente de idolatria que aprisiona o nosso coração e nos livrará de toda a mentira e falsidade que nós levantamos como dos ídolos que nós levantamos em nosso coração. Eu vou repetir. Quanto mais Deus nos livrará das correntes da idolatria que prendem o nosso coração e também das mentiras proferidas pelos ídolos que nós levantamos em nosso coração. Talvez você esteja falando, mas eu só quero o meu chamado, pastor. Mas talvez se Deus te der o seu chamado, você vai colocá-lo no lugar de Deus, vai idolatrá-lo e você vai percorrer um caminho de morte. E Deus está dizendo não, para proteger o seu coração, te sensibilizar para a voz dele, para que você se arrependa. A pergunta é, será que essa sua raiva, essa sua crise, ela é razoável? Será que Deus só não está te chamando de volta para perto? Será que só não é o tempo de você se arrepender das suas metas de início de ano? Você falou, não, só vou ficar feliz no final do ano que vem se eu cumprir essa meta. Se eu emagrecer tantos quilos, se eu guardar tantos R$1.000, se eu trocar de carro, se eu passar no vestibular, se eu casar. Eu só vou ficar feliz se eu tiver isso. Uma das formas de nós definirmos um ídolo ou um falso Deus é aquilo que sem nós não conseguimos nos alegrar.
E isso seja mais uma evidência de que nós precisamos nos prostrar em arrependimento diante do Senhor. Reconhecer a sua graça, a sua bondade sobre as nossas vidas. Pense mais uma vez na sua crise. É razoável? É uma crise justa? Porque ela pode ser. Talvez a sua crise não é não quero obedecer, não confio no Senhor, ou Ele não está me respondendo. Às vezes é Deus te respondeu, você só não sabe como agir em relação a isso. Crise justa. Ela pode ser razoável, mas que essa crise não coloque em seu coração um ídolo no lugar do Senhor. Muitos colocam o ministério como um ídolo. E eu posso te dizer que na minha caminhada até aqui como pastor, não é incomum, também não é sempre, mas às vezes, eu sento com alguns colegas pastores, eles vão abrir o coração, e eu faço uma pergunta que vocês sabem que eu gosto de fazer: o que Jesus tem falado com você? Pergunta básica. Entendeu? Se alguém sabe que eu sou amigo do Mateus, quer saber alguma coisa, mas pergunta assim, cara, e aí, como é que está o Mateus? O que ele tem sonhado, o que ele tem pensado? Se eu sou amigo dele, eu sei. Eu pergunto isso para um pastor que, em tese, tem que ser amigo de Jesus. Estou errado? Todo mundo espera isso? Amém? Sim ou não? Sim. E a primeira resposta é, não, no ministério está assim, está assado. Eu falo, não, beleza, irmão, eu só... Legal, gosto do seu ministério, a gente já chega lá, mas antes, eu queria priorizar isso na nossa conversa, o que Jesus está falando com você? O que ele tem te dito ultimamente? O que você tem ouvido da parte de Jesus? Sobre que assunto? Eu falei, qualquer assunto, velho, não estou lá no teu secreto, fala aí o que vocês têm conversado. Não que tem que fazer isso no ministério, isso aqui no ministério. Eu falei, eu sei do ministério, irmão. Aí eu dou, e eu sou, vocês sabem que eu sou meio direto nessas horas, e com o pastor eu sou mesmo. Eu falei, irmão, eu estou fazendo uma pergunta simples. Você tem ouvido Jesus? Se sim, o que é? E é onde normalmente vem o quebrantamento. E eu vou junto, não é numa posição de superioridade, não. Eu choro junto com o cara. Isso aconteceu algumas vezes no ano passado. Eu falei assim, irmão, é que eu estou tão na correria. O ministério tem ocupado tanto o meu tempo, que eu acho que a maior oração que eu fiz no último ano foi uma no dia da vigília, assim, no púlpito. E aí eu falei, irmão, que bom que o seu ministério está indo bem, mas talvez ele já tenha se tornado um ídolo. E aí, o meu conselho é sempre assim, volte-se ao Senhor antes que ele tenha que ferir o avanço do ministério, ou parar o avanço do ministério. Tirar as ovelhas de você, para que você se sensibilize novamente à voz dele. Em outras palavras, para você entender na sua vida, é melhor você pausar um pouco, voltar-se ao Senhor, para ouvir a voz dele, do que Deus ter que te parar, e muitas coisas na sua vida ficarem para depois. Deus é tão bom, que Ele ainda não te parou, e Ele não quer que você tenha nenhum prejuízo em relação às escolhas que você tem tomado, às coisas que você tem cultivado. Ele não quer que você tenha prejuízo. Ele está te dando graça, misericórdia, longanimidade. Aproveite, porque vai chegar uma hora, e eu posso dizer para você como pai, ainda que imperfeito, chega uma hora que a gente intervém na vida do filho, para que ele compreenda a gravidade do caminho que ele está tomando. Uma vez eu falei, já contei para vocês, a Luísa estava chegando perto da tomada. Eu falei, Luísa, não. Ela olhou para mim, ainda pequenininha, engatinhava, e parou. Aí ela percebeu que eu dei uma distraída, ela deu mais uma engatinhada na direção da tomada. Eu falei, Luísa, não. Isso dá choque. Eu, como um pai responsável, não podia permitir que ela botasse o dedo na tomada. Então eu precisei intervir.
E aí todo o progresso que ela tinha feito de engatinhar voltou para estaca zero. E para um bebê que está aprendendo a engatinhar, isso é bastante coisa. Não custa nada para mim pegar ela e colocá-la de volta no avanço dela. Como também não custa nada para Deus te tirar desse lugar, fazer você retroceder, para você se sensibilizar. Porque depois Ele pode te colocar lá de volta. Mas nem sempre Deus vai te colocar lá de volta. Porque talvez o que você precise aprender é que algumas decisões, ou as nossas decisões, têm consequências. E quando os ídolos guiam o nosso coração, as nossas decisões, os nossos caminhos, certamente teremos consequências. E essa noite é uma noite de quebrarmos a idolatria do nosso coração. Ai, pastor, mas crente idolatra? Você achou que era uma coisa específica de quem tinha veneração por status? Por santos? Não. Calvino, ele falou isso nas Institutas. O coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós pegamos coisas boas, engessamos ela e colocamos no lugar de Deus no nosso coração. Essa é uma noite de arrependimento e transformação. E eu sei que Deus está falando com você. Porque a melhor forma de você começar o ano é sabendo que você está caminhando na direção que o dedo de Deus está apontando. Esse é um ano do agir de Deus nas nossas vidas. A única forma de que o agir de Deus nas nossas vidas seja para nos impulsionar é se nós estivermos indo na direção certa. Porque senão, igualmente, o agir de Deus em nosso favor será para nos parar. Porque Ele é bom, porque Ele é santo, e porque Ele se importa com seus filhos. Fique em pé no seu lugar. Feche seus olhos por um instante. Não tenha pressa agora, eu gostaria de usar alguns minutos para que a gente meditasse nisso. Primeira pergunta, e ela é muito importante, senão as outras nem vão fazer muito sentido. Eu preciso que você responda. Para você mesmo, você precisa ter uma resposta. Se eu te abordasse aí, você tinha que saber me responder. Então pense bem. Primeira pergunta é: qual é o seu ídolo? Porque se o coração humano é uma fábrica de ídolos, certamente cada um de nós temos um, pelo menos um. E quando um cai, a gente fabrica outro. É bem verdade que muitas vezes nós estamos vencendo no Senhor e o ídolo não tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Então, a pergunta aqui ainda não é se esse ídolo está ocupando o lugar de Deus, mas é: qual é o seu ídolo? O que é que ameaça o lugar de primazia do Senhor no seu coração? Ou o que é que já roubou o lugar de Deus no seu coração? Esse é o seu ídolo. Eu quero que você dê um nome a ele agora. Ai, eu só queria uma promoção, meu emprego, não posso perder meu emprego. Um carro novo. Ou algo mais espiritual. Eu queria um ministério, pastor. Meus filhos. Meu Deus, filho é um negócio complicado, uma bênção de Deus, mas facinho ameaça o lugar de primazia de Deus no nosso coração. Meu cônjuge, meu esposo ou minha esposa. Não, para mim é só tranquilidade. Viver em paz.
Não posso perder minha paz. E Deus está te mandando viver algo sobrenatural nele. Arriscar, sei lá. O que é que está ocupando o lugar de Deus no seu coração? Essa é a segunda pergunta. Então a primeira, dê um nome para o seu ídolo, estando ele no lugar de Deus ou não. Segunda pergunta, esse ídolo ocupa hoje o lugar de Deus no seu coração? Você pode tentar responder assim, mais ou menos, né? Às vezes. Tente imaginar Jesus te perguntando isso e se a sua resposta valeria como sincera diante de Jesus. Se não, esquece, talvez. É hora de você responder sim. Mas pastor, é minha carreira, é minha profissão. Esse ídolo ocupa o lugar de Deus no seu coração, sim ou não? E a terceira e última pergunta. Você está disposto a viver mais crises na sua vida, se elas continuarem servindo para te sensibilizar para ouvir a voz de Deus? E ao invés de você praguejar, reclamar, murmurar, xingar, dar piti, como Jonas fez, ao invés disso você assumir uma postura de Senhor, não há nada mais precioso do que ouvir a Tua voz, habilita os meus ouvidos para ouvi-la, habilita o meu coração. O apelo é, se você deseja destruir os ídolos do seu coração, fica tranquilo, amanhã tua fábrica vai produzir de novo e você vai precisar repetir essa ação. Mas é importante que você faça isso no altar, porque altar é lugar de adoração ou veneração. Essa noite o convite é para você vir ao altar, destruir o seu ídolo. Deixe seu lugar e venha destruir o seu ídolo diante do Senhor, dando nome a Ele e confessando: Jesus, esse é o meu ídolo, eu não quero mais. É tempo de ser um adorador e não um idólatra. Venham bem para frente, vou pedir que vocês se locomovam um pouquinho mais, venham mais para frente, se apertem mais para frente aqui. Enquanto você está aí falando: Jesus, esse é o meu ídolo, eu quebro ele agora em nome de Jesus, eu estou te entregando para que o fogo consuma e ele seja extinguido. Eu quero que você agora continue orando, mas falando com Jesus sobre a sua crise. Deixa Jesus te perguntar agora: é razoável essa sua crise? Porque se ela for, irmão, gruda na crise e vai. Não perca uma gota da crise que seja razoável. Mas se ela não for, é hora de você pedir que o Senhor esvazie o seu coração de toda ingratidão, de toda raiva, de todo preconceito, de toda desconfiança, de toda incredulidade, de toda a murmuração, e coloque de novo em seus lábios a adoração. Mas muito mais do que nos seus lábios, a adoração precisa estar no seu coração, porque é lá que os ídolos habitam. Porque pode ser que nos seus lábios pareça a adoração, mas ela precisa estar também e vir de lá, do seu coração. O que é que você mais deseja nessa vida, que não é o Senhor? Isso é o seu ídolo. O que é que você não pode viver sem?
Isso é o seu ídolo. O que é que sem você não consegue se alegrar? Isso é o seu ídolo. O que é que consome a maior parte do seu tempo, ou do seu pensamento, da sua mente? Isso pode ser o seu ídolo. Não é uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de enfrentamento, é só um clamor do nosso Deus, chamando-nos: filhos, voltem ao lugar da essência da adoração, um lugar de proximidade e relacionamento. É só o Pai nos sensibilizando para a voz dele, é só o bom Deus nos acolhendo em seus braços. Não tem constrangimento aqui, senão quebrantamento santo, senão entrega genuína, para que a adoração que está sendo entregue nos céus, ela tome o nosso coração também, e do nosso coração vá em direção ao nosso Deus. A crise de Jonas era essa: ele amou mais a nação de Israel do que ele amou o seu Senhor e a sua revelação. Ele amou mais o status de Israel do que ele amou a missão de revelar o coração do seu Deus. Senhor, vai quebrando os ídolos do nosso coração. Senhor, eu tenho ídolos que precisam ser quebrados nessa noite. Senhor, liberta-nos da idolatria gospel, dessa idolatria disfarçada de adoração. Dessa raiva, dessa indignação disfarçada de justiça. Liberta-nos da murmuração, de ficarmos praguejando contra o Senhor e contra a sua vontade. Liberta-nos da incredulidade, faz-nos confiar em Ti, pois Tu és bom, bom Pai. Não há outro melhor do que o Senhor. A nossa melhor vontade não pode ser comparada com a Sua. Tamanha a distância entre essas realidades, mas faz-nos confiar em Ti, Deus. Confiar no Teu caráter, na revelação completa do Teu coração em Cristo Jesus, a imagem do Deus invisível, o retrato do Deus Santo. Senhor, eu oro em favor dos meus irmãos agora, que tenha andado ciclos e ciclos distante do Senhor por causa do constrangimento que vem da acusação da voz de Satanás. Senhor, revela o Teu amor, revela a Tua bondade. A Tua palavra diz que o Senhor é advogado. Livra-nos da voz do acusador. Que a Tua santidade, a Tua graça, esse amor que não pode ser descrito, ele invada os corações agora, destruindo todo medo e toda mentira de que não podemos voltar ao Pai, que não podemos voltar ao trono da graça. Toda acusação que gera constrangimento e afastamento, agora eu repreendo em nome de Jesus. Santo Deus, planta a verdade em nossos corações. Não nos deixa passar mais um dia sequer das nossas vidas no engano de que o Senhor não nos recebe de braços abertos quando estamos arrependidos, de que precisamos voltar a merecer o que não podemos merecer. Senhor, livra-nos de tentar merecer o Teu amor e a Tua graça, para que com essa atitude arrogante não desconfiguremos aquilo que é amor e graça vindo da parte do Senhor. Que a nossa justiça não seja maior do que a Sua, nem sobre nós mesmos. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes quando o Senhor só está nos chamando para perto de novo, para nos ensinar o jeito certo, nós ficamos nos acusando, nos diminuindo, nos criticando.
Senhor, livra-nos de toda maledicência contra nós mesmos agora, porque até isso é um ídolo no nosso coração. Livra-nos de nos criarmos como ídolos de nós mesmos agora. Marca-nos com fogo santo. Marca-nos com fogo santo. Senhor, eu peço, envia os teus anjos ministradores agora. Serve a tua igreja com mais uma porção do fogo santo. Vai servindo os lábios e os corações com fogo santo agora. Senhor, envia os teus anjos ministradores para que toquem com fogo santo nos lábios, com fogo santo nos corações. Ei, se você desejou morrer como o profeta Jonas fez, Deus continua te chamando para perto. Talvez você tenha esse desejo no seu coração. Essa noite, você pode deixar isso na cruz de Jesus. A boa notícia é, irmão, você não precisa vencer nada, porque o vencedor é Jesus. Ele venceu a morte. Então o desejo de morrer é fichinha para Jesus. Entrega na cruz hoje. E seja em Cristo Jesus mais do que vencedor. Entrega esse desejo maligno da morte. Eu passo por isso às vezes, não no sentido, ai Senhor, eu quero morrer, mas às vezes a gente pensa, nossa, ia ser tão bom se Deus levasse a gente para o céu hoje. A gente santifica de uma certa forma aqui, com muitas aspas, esse desejo que não vem de Deus. Não faça isso. Não mascare, não coloque maquiagem num desejo maligno. Confesse agora. Só fala, Jesus, eu quis. Eu olhei para dentro do meu coração e eu não consegui falar, mas eu quis morrer. Ou você falou, que o fogo santo do Senhor agora purifique os seus lábios e diga, Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória. Eu quero viver para experimentar-te todos os dias da minha vida. Eu quero viver a tua boa, agradável e perfeita vontade, até que o Senhor venha em plena luz e revelação nos céus. Fale agora, purifique os seus lábios pela verdade. Fala, eu quero o Senhor. É isso que eu quero. Amém, Senhor. Continua. Se você orou e deu um nome para o seu ídolo, se você orou se arrependendo, quebrando esse ídolo, e se você entendeu a crise que você está vivendo, se ela é razoável ou não, eu vou pedir que você fique em pé, aí na frente mesmo, só fique em pé, vai ficando em pé. Se você ainda precisa orar mais um pouco, ore mais um pouco. Não se constranja, segue sua oração aí, você está diante do Senhor. Vamos ministrar uma adoração ao Senhor, mas eu gostaria que você fizesse isso com uma consciência. Talvez você não vai cantar tão forte, porque você precisa trabalhar sua mente agora, mas com uma consciência. Eu quero que você imagine Jesus sentado no trono agora, olhando fixamente nos seus olhos e fazendo o seguinte gesto. Só isso. Enquanto você adora. Que a adoração conecta o adorador ao seu Deus. Vamos adorar o Senhor. Senhor, acolhe-nos como teus filhos mais uma vez. Perdão pela nossa idolatria. O monte fumega diante dos nossos olhos e a terra treme abaixo dos nossos pés. Tamanha a maravilha e a manifestação do teu poder e da tua glória, e nós ainda assim fazemos para nós bezerros de ouro.
Tem misericórdia de nós, Pai. Insiste mais um pouco e livra-nos de todo mal. Amém, Senhor. Pedir que você sente. Eu vou usar os próximos 5 minutos para algo bem importante também. Vai indo numa boa. Alguém traz uma água para mim, por favor. Tenho aqui desenhos tão proféticos que eu não entendi nada. É outro nível de revelação. Mas eu tenho alguns avisos aqui para dar. Eu vou pedir que a gente comece pelo vídeo. Você pode passar o vídeo do retiro? Shalom, povo de Deus, tudo na paz? Quer saber como os nossos adolescentes foram impactados no retiro? Saca só, dá uma olhada. Bom, acho que uma das coisas mais importantes que o Senhor falou no meu coração foi para eu abrir ele e receber novas amizades que iriam me abençoar e me aproximar mais dele. Eu estava saindo de uma igreja para uma igreja nova, de uma cidade nova, para uma escola nova. Então, isso foi uma palavra muito importante que o Senhor colocou no meu coração. Maravilha. Seguinte, esse retiro é para adolescentes, não para os jovens. Então, você que tem 18 mais, segura a emoção, deixa isso para os adolescentes. Você é adolescente, você ainda pode fazer a sua inscrição e parcelar em 2 vezes o pagamento do retiro. Então, quanto antes você precisa procurar o Igor ou a Laura, ou ir fazer a inscrição com a Carol? Com a Carol. Carol, você é demais. Vem cá, Carol, vem cá do meu lado. Você vai orar para encerrar o culto. Já lembra aí da bênção apostólica. Ou da oração sacerdotal abraâmica, agora não lembro. Sei lá. Se vira aí, irmã. Você ora no Espírito, então. Mas vem cá. Você vai procurar a Carol para fazer a sua inscrição, para acertar direitinho o que você precisa fazer. A galera está se confundindo um pouco com a questão da autorização. Então, você fez lá a inscrição, mas não soube fazer o negócio da autorização, procura o Igor, a Laura ou a Carol. Eles vão explicar para você fazer. Junto disso, agora para todo mundo, ali no hall, vocês viram que tem uma galera vendendo brigadeiro, docinhos. É você também? Está coordenando. É a mente por trás de toda essa organização. A gente faz isso todos os retiros, né? A gente dá a oportunidade das pessoas arrecadarem fundos para pagar o retiro, para ficar o menos oneroso possível. Então, a gente pede que vocês se engajem nisso. Você nem vai, é só não olhar a fatura do cartão no final do mês. Todo sábado você compra um, não fica pesado, entendeu? Pelo menos você acha que não. E você abençoa os adolescentes com isso. Compra lá 4 brigadeiros, é isso? 4 docinhos, né, na caixinha. R$12. É o docinho. E aí você vai abençoar um adolescente. Sendo adolescente ou não, você pode fazer isso, você deve fazer isso. E faça isso com muita alegria, sabendo que vidas serão transformadas e impactadas nesse retiro, tá bom? Estamos aí há 2 meses do retiro. Nem isso, eu acho, né? 2 meses. Falta pouco. Cara, foi sensacional o último retiro. Esse ano vai ser ainda melhor. Então, adolescente, você precisa fazer sua inscrição e também convidar um amigo para estar com você. Aquele amigo que você sonha em ver rendido a Jesus, aos pés de Jesus. Não pode deixar ficar de fora desse retiro, beleza? É isso. As 2 fichas, elas têm basicamente isso. Tem um monte de coisa escrita, elas estão falando para eu falar esses 2 avisos. Muito bem. A última coisa que eu quero perguntar aqui novamente. Quem aqui nos visita nessa noite? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Tá vendo lá atrás, ó? Tem uma galera pulando, balançando os braços lá atrás, ó. Pulando e balançando aí, ó. Isso. Eles estão com um presentinho para dar para vocês, tá? Fica tranquilo. Você não precisa pagar nada, a gente só quer presentear você com uma lembrancinha, para que vocês se sintam bem acolhidos no nosso meio. Visitantes, sejam parte da nossa família. Estamos de braços abertos. Daqui 1 ou 2 semanas a gente volta com as células, é isso? Tem um líder de célula que está atualizado, é isso? Dia 14 de fevereiro, voltamos com as células, tá bom? Aí você já vai poder fazer contato com uma das nossas células, fazer parte da nossa família também. No mais, estamos avisados? É mais alguma coisa? Não? Tá. A convocação que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Amanhã nós temos um batismo à noite.
2 batismos, na verdade, e esses 2 batismos são do Holy. É uma repescagem do pessoal que não pôde estar na data do batismo ano passado. E eu queria muito, 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 de coração, por favor, olhe bem para mim, é o pastor Jeff que está pedindo para você. Se esforce para estar no culto da noite amanhã. Eu queria muito que a juventude estivesse celebrando esse culto. A igreja é maravilhosa, eu amo a igreja também, mas vocês sabem que eu amo mais vocês. Então, venham para estar com a gente. Eu vou ministrar esses batismos, também vou pregar. E aí eu queria que vocês estivessem comigo, porque eu quero fazer um movimento amanhã junto com a igreja, mas eu sei que vocês dão um caldo mais sinistro, assim, e a gente fazer um movimento do céu aqui na terra, amanhã no culto das 18h30. E claro, quero estender o convite para você estar também no culto da manhã às 10 horas, também vou ministrar. Então amanhã é um dia de pegar firme e eu preciso muito de vocês. Eu amo pregar, não tenho problema nenhum com isso, mas eu não gosto de pregar só por pregar. Eu creio que Deus tem um movimento do céu para fazer toda vez que um pregador sobe ao púlpito. E eu conto muito com vocês, porque vocês são meus intercessores. Vocês reagem, vocês interagem, vocês vêm comigo. Então, se vocês puderem se esforçar para estar amanhã nos cultos com a gente, é o pedido, é a convocação. Meus líderes, vocês líderes, eu preciso com certeza de vocês. Porque amanhã, Deus me deu uma palavra de que é uma manhã de nós lançarmos as redes. Eu creio que teremos aqui jovens e adolescentes nos visitando com a família. E eu não sei porque Deus me deu essa palavra, mas eu entendo que eu preciso de vocês para me ajudar a acolher esses jovens e adolescentes que vão aparecer aí amanhã. Ah, pastor, só consigo vir em um. Qual que eu venho? Venho no da noite, tá bom? Dê a preferência para o da noite. Mas se não, esteja nos 2 cultos amanhã. Fique em pé no seu lugar, coloca as mãos assim. Carol, vem cá. Ora aí para a gente. Senhor Jesus, que o Senhor acompanhe os seus filhos durante essa semana. Pai, que a graça do Deus Pai acompanhe seus filhos. Pai, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus.